foi uma paciente que pela primeira vez mostrou que ela evocava memórias complexas. O que acontece no filme que vocês vão ver é que ao estimular determinadas áreas, a pessoa via na cabeça dela filmes completos, em 3 dimensões, com cores, cheiros, sabores, etc., como se fosse um registro completo de um evento passado que ela tinha até se esquecido de que tinha existido algum dia. Nesse caso, na hora que ela tem uma crise epiléptica, ela sente o cheiro de torrada queimada e ao estimular novamente eletricamente aquele ponto, um ponto do cérebro no córtex temporal ou no hipocampo, ela revive novamente aquele momento, com total realismo. Aqui então esse é o método que o Penfield utilizava. Vocês estão vendo aqui os pontos rotulados com papeizinhos marcados e fotografados, mostravam os vários giros e convoluções cerebrais no córtex exposto, em que ele aplicava eletrodos superficiais, estimulava e pedia para o paciente com anestesia local apenas qual que era a resposta. Então vamos lá ver o filminho. Saul, toast is burning. Toast is not. Aqui a paciente tem um ataque epiléptico no momento em que ela está fazendo o breakfast. E aqui a equipe do Dr. Penfield, com o córtex aberto, pedindo para ela relatar o que ela sentia, o que ela via quando se estimulava o córtex. E num determinado ponto do córtex, ela volta a sentir o cheiro da torrada queimada. Dr. Wilder Penfield. He cured my seizures and hundreds more. Fantástico, né? Esses experimentos do Penfield, então, eles permitiram construir o que todo mundo já conhece, que são os famosos homúnculos corticais. Representações no córtex proporcionais à movimentação, à fineza da movimentação, na motricidade, ou a intensidade de campos receptores, a extensão de campos receptores, os homúnculos corticais sensoriais e motores, né? Isso foi um dos conhecimentos mais duradouros e mais relevantes e úteis para a neurologia. Não somente um experimento feito apenas por curiosidade. Eles tiveram um grande impacto no tratamento de várias doenças cerebrais através do diagnóstico, da localização e também até da extirpação de focos epilépticos, tumores e assim por diante. O aparelho estereotáxico, então, nessa época, que tinha sido utilizado apenas em seres animais, passaram a ser desenvolvidos também para humanos, para fazer essas cirurgias subcorticais de grande precisão. O primeiro dele, desenvolvido por 2 cirurgiões americanos, Spiegel e Wissis, em 1947, e mais ou menos na mesma data, um outro tipo de aparelho estereotáxico foi desenvolvido por um neurocirurgião sueco chamado Lars Leksell, em 1949. Existiram vários tipos de estereotáxicos desenvolvidos, mas esses foram os primeiros. Uma das primeiras aplicações do aparelho estereotáxico foi fazer estimulações profundas no cérebro para ver qual era o resultado. Como parte de neurocirurgias que procuravam focos epilépticos profundos. Então, por exemplo, focos epilépticos na região da amígdala provocavam grandes mudanças comportamentais. Muitas vezes a pessoa se tornando totalmente agressiva, exatamente como os macacos e como os gatos do Hess e de outros pesquisadores que tinham visto. Então, essa estimulação elétrica cerebral era feita para determinar com precisão onde estava esse foco e depois ele era removido, seja por congelação, usando uma sonda com álcool congelado, álcool líquido a menos 10 graus centígrados, ou então passando correntes elétricas que coagulavam aquele lugar. Desenvolveu-se então a psicocirurgia, que vai ser objeto de uma outra aula desse curso. Essa estereotaxia em humanos também foi feita em animais, principalmente em macacos. E aqui o grande pesquisador foi um espanhol, José María Delgado, que foi trabalhar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que ele desenvolveu, a partir de 1952, uma série de estimulações elétricas e observações sobre o comportamento de macacos, né? E aqui ele desenvolveu um método, que é um aperfeiçoamento do método do Hess,
que ele inseria o que ele chamou de multieletrodo, ou seja, até 20 eletrodos simultaneamente, a ponta deles deslocados alguns milímetros em relação ao outro, preso num pequeno conector, esse conector preso na cabeça do animal com cimento dental, e aí esse animal podia então ter aqueles eletrodos cujas pontas ficavam em áreas conhecidas do cérebro, e ele se movimentando ou preso numa cadeira, podiam ser feitos estímulos desse animal e ver o resultado dele com ele acordado. Aqui vocês estão vendo o macaco rezo antes e depois de uma estimulação. Interessante aqui que houve uma midríase, né, uma dilatação da pupila unilateral, e ele teve um comportamento de defesa semelhante ao do gato. Ele também implantou chimpanzés com plataformas estereotáxicas desse tipo e fez uma série de pesquisas, inclusive sobre o comportamento social. Mudanças no comportamento social elicitados pela estimulação elétrica. E um dos experimentos mais famosos dele, que mostrou que a estimulação elétrica não apenas excitava, mas ao excitar estruturas inibitórias provocava inibição do comportamento, é um experimento feito em uma colônia de macacos, onde vocês veem aqui o macaco dominante, né, com a fêmea predileta dele, e os outros macacos macho bem longe deles, porque eles são vítimas da agressão do macaco dominante toda hora. Então, essa é uma situação de controle do macaco chefe sobre os macacos subordinados. E o que o Delgado fez? Ele colocou aqui na ponta da gaiola uma alavanca que, quando o macaco apertava, ele estimulava o cérebro, os gânglios basais do macaco dominante, e o macaco dominante passava a ficar tranquilo, quietinho, sem agressão. Ele inibia a agressão do macaco dominante, e os macacos subordinados logo aprenderam, né, a apertar aquela alavanca para controlar o macaco dominante, como se fosse um controle social através da estimulação elétrica. Esse trabalho dele, inclusive, chamou a atenção até dos militares. E aí o Delgado fez um experimento muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora um filminho. Ele implantou nesses gânglios basais do touro um eletrodo que ele controlava por estimulação remota, por rádio. Um equipamento que ele chamou de Stimoceiver, né, o receptor de estimulação, que ele usava nos macacos, como vocês estão vendo. E ele fez isso no touro, e aí vocês vão ver o resultado no filminho. In the 1960s, Professor José Delgado took a normally hostile bull and implanted electrodes into its brain, electrodes that could be activated by a radio transmitter. His objective was to see if aqui ele está implantando o eletrodo no touro, could short circuit the rage signals, e aqui o comportamento normal do touro de ataque. Aqui o Dr. Delgado com o Stimoceiver e a muleta nas duas mãos, e na hora que o touro ataca, ele aperta o estimulador e o touro para. Então, se mostrando que esse comportamento poderia ser usado para controlar esse tipo de estímulo poderia ser usado para controlar o comportamento dos animais.